Eu vou mostrar agora uma reportagem que saiu no nosso site para você comentar, para falar sobre reparação histórica. Alguns países da Europa, por exemplo, pediram desculpas pelo passado colonial. Nosso site também publicou isso. A Alemanha ofereceu 1 bilhão de euros como indenização à Namíbia, se responsabilizou por um genocídio cometido há mais de 100 anos. Mas o presidente da Associação de Vítimas do Genocídio do país africano disse que a oferta é insuficiente. França e Reino Unido também tomaram medidas bem parecidas. Eu acho muito importante, a Alemanha, por exemplo, várias vezes ofereceu indenizações por trabalho escravo durante a Segunda Guerra, pelo primeiro genocídio do século XX, que é o de negros da Namíbia, é o primeiro genocídio do século XX, o segundo é o de armênios. Então, por que isso? Não é tanto valor. Não é tanto o valor, mas é o fato de que você reconhece que você errou. E esse reconhecimento ajuda a superar. Em países onde os crimes foram superados sem indenização, sem reconhecimento público, a chance daquele problema voltar é muito grande. Então, por que isso é simbólico e prático? Não é só que a Alemanha, depois do incidente do massacre das Olimpíadas de 72, patrocinou algumas coisas em Israel. Foi que ela reconhece que a segurança alemã falhou na Vila Olímpica, que houve falhas que resultaram na morte de diversos atletas israelenses. Isso é muito importante. Quando eu não faço essa comissão da verdade, que traga à tona os erros, a chance do erro voltar é muito grande. Então, esses reconhecimentos nacionais, históricos, são fundamentais. Agora, se a Inglaterra pagar cada crime colonial que ela cometeu na Índia, na Birmânia ou na África, vão vender até a ilha. Eles vão vender até a ilha para isso. E é interessante, né, Karnal, porque você fala do valor simbólico, e a gente aqui já discutiu por diversas vezes como algumas pessoas ainda têm dificuldade de reconhecer, por exemplo, o racismo no Brasil. E aí inventam histórias que, enfim, apagam completamente não só o nosso passado escravocrata, mas a forma como a gente fez a transição de uma realidade de escravização dos povos originários da África, sem nenhuma condição para que eles se integrassem com qualidade na sociedade. Então, fiquei pensando aqui que talvez a gente pudesse, num programa que fala sobre se pedir desculpas é suficiente, e a gente falou que não é suficiente, mas o Karnal acabou de falar que a desculpa tem um valor simbólico. Então, a gente tem muito a fazer, mas reconhecer e pedir desculpa já é um bom começo, né? E tem gente que tem resistência a pedir desculpa. Quem responde e explica um pouquinho por que isso acontece é o psiquiatra Felipe Batista, olha só. Pessoas que se culpam excessivamente, que são muito duras e punitivas consigo, elas tendem a apresentar uma dificuldade grande em pedir desculpa, uma resistência a admitir suas falhas e vulnerabilidades. Essa culpa excessiva costuma ser muito paralisante e revela sempre um certo narcisismo. Se a gente parar para pensar, quem é a pessoa que se sente culpada o tempo todo e por tudo? É aquele sujeito que está muito voltado para si. Ele está dando uma importância muito grande a si mesmo. Então, enquanto que pedir desculpa exige um passo no sentido oposto, em direção ao outro. Você precisa sair um pouco de você e olhar para fora. Então, é um ato que pressupõe reflexão, arrependimento e, claro, uma intenção de algum tipo de reparação. Então, um pedido de desculpa compreende um pacto ético, na verdade, entre aquele que assume o seu erro e o seu interlocutor, que, claro, pode ou não aceitá-la. Mas eu diria que pedir desculpa já é um primeiro passo em direção a algum tipo de reparação, ainda que essa reparação seja simbólica aqui. E o pedido de desculpa abre um caminho para realinhar subjetivamente os termos de uma relação. Bom, a gente ouviu o Felipe falar sobre a resistência para pedir desculpa, mas tem uma resistência que vem até antes, né, Gabi? Que é a resistência em assumir e reconhecer que você errou. Sim, e isso me irrita muito. Não sei se a vocês também. Porque a gente precisa, enfim, a gente precisa corrigir processos, né? A gente precisa descobrir onde está o erro e corrigir o nosso curso, tanto nas relações profissionais quanto pessoais. Só que, muitas vezes, acho que a gente é tomado por uma vaidade, o Karnal me corrija aqui se eu estiver errado, mas uma vaidade tão grande que a gente começa a lidar muito mal com a possibilidade de nós termos falhado. E aí a gente incorre num erro horrível, que é ficar sempre jogando a responsabilidade para terceiros. O que eu costumo dizer para as pessoas é, se tudo que lhe é cobrado
você trata como sendo de responsabilidade de terceiros, qual é a sua responsabilidade? Não sobra nada. Por que você é indispensável? Como é que a sua presença se justifica? Se nada é seu, se tudo é do outro, ah não, mas é que isso foi o outro que fez. Ah não, isso é culpa do outro. Ah não, mas isso também não é minha responsabilidade. A sua presença ali é absolutamente dispensável. Então, essa vaidade que você pensa que está te levando para um lugar de perfeição, na verdade, está te levando para um lugar de absoluta irrelevância. Por isso que é importante nós termos consciência de que somos humanos, vamos falhar, e assumir o nosso protagonismo na vida é assumir os nossos erros e as nossas falhas e se comprometer com o aprimoramento a partir disso. Karnal, ouvindo a Gabi falar sobre isso, dá pra gente falar também sobre como a gente entende o erro hoje, até das pessoas públicas. Então, uma pessoa que comete um erro, e eu tô falando de erro aqui, não necessariamente de um crime, como as pessoas vão lá e cancelam essa pessoa como se ela não pudesse errar também, né? Sempre depende do grau do erro também. Há pessoas que um devem erro, ser canceladas porque o erro é quase insuperável. Mas se alguém de fato disse algo, toda a minha juventude nós fomos inundados de piadas, músicas e comentários que hoje causam cancelamento, mas que eram naturalizados, infelizmente, na cultura. Então, é um aprendizado, eu tive que aprender muito. Eu usava expressões com sentido simbólico. Por exemplo, uma pessoa dividida, eu usava essa palavra de origem grega, esquizofrênica, ela está dividida. Até que uma associação de esquizofrênicos me disse que não pode, porque essa palavra causa sofrimento. Eu já cometi erro sem querer cometer erro, e outros querendo agredir ou cometer o erro. Então, você tem que reconhecer que você está aprendendo bastante. Agora, em geral, o público tem muita raiva de que alguém diga aquilo que eles compartilham. E aí, sentindo o seu defeito exposto por alguém público, esse público é mais duro ainda com essas coisas. Então, geralmente, a gente enxerga o defeito por espelhos, mas é muito importante dizer, nisso eu errei. Eu já voltei atrás em várias expressões, porque eu também estou aprendendo.